Boa noite. Vamos dar início à atividade Os Enigmas da Poesia de Péricles Prade. É uma satisfação ver o público. A gente vai ter hoje uma conversa com 3 escritores que trabalharam, comentaram alguns dos livros do Péricles Prade. Esta atividade, que compõe a programação da 19ª edição da Feira do Livro de Timbó, procura homenagear o eminente escritor e poeta que dá nome à Biblioteca Pública de Timbó. Péricles Prade nasceu em 7 de maio de 1942, em Rio dos Cedros, quando Rio dos Cedros pertencia ainda, como um distrito, ao município de Timbó. Infelizmente nos deixou no ano passado, no dia 16 de maio. Foi amigo íntimo de Lindolf Bell desde os tempos de escola, quando ambos estudavam no antigo ginásio Rui Barbosa, sob a direção do professor Gelindo Sebastião Buzzi. Além de escritor e poeta, Péricles exerceu também atividade profissional no campo do direito, atuando na área com exímio labor, tendo sido inclusive juiz federal. Escreveu mais de 70 obras envolvendo os campos da poesia, ficção, história da cultura, direito e crítica de arte. No gênero específico da poesia, são 21 livros publicados, sendo Este Interior de Serpentes Alegres, de 1963, o primeiro, e O Retorno das Serpentes, de 2017, o último. Para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre o universo enigmático da poesia deste escritor de imaginação tão fértil, eu gostaria de convidar para subir ao palco os também poetas, escritores e críticos de literatura Denis Radins, Ronald Augusto e Cristiano Moreira. Bom, antes de apresentar os nossos convidados, eu quero dizer que esta atividade foi sugerida para integrar a programação da feira por mim e pela Joelma. Eu, que me chamo Miguel, e a Joelma somos atendentes no espaço da Casa do Poeta Lindolf Bell. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Péricles no ano de 2022, durante a execução de um projeto educativo que envolveu os alunos de uma das turmas de ensino médio da escola Júlio Scheidmantel. Naquela ocasião, o escritor e poeta nos concedeu, gentilmente, uma entrevista, contando-nos um pouco sobre o início de sua trajetória na literatura. Lá no início da década de 1960, ao lado de Lindolf Bell e de outros 2 jovens daquela geração que também exerceriam importante atividade na literatura catarinense, Rodrigo Diaro e Osmar Pisani. Feita esta observação, quero deixar registrado o nosso agradecimento à Prefeitura do município de Timbó e a toda a equipe da Fundação de Cultura e Turismo, e em especial ao seu diretor-presidente, senhor Cristiano Florencio, por viabilizarem os recursos necessários para a realização deste evento. Aproveito também para cumprimentar o público, agradecer a presença das demais autoridades. Por fim, quero dizer que a Casa do Poeta tem recebido mensagens de carinho dos filhos do Péricles pela realização desta atividade. E a advogada Patrícia Prade, viúva do homenageado desta noite, agradeceu imensamente o convite para estar hoje aqui com a gente, mas que, por uma questão delicada envolvendo a saúde de sua mãe, não pôde se deslocar até a nossa cidade. Passo agora a fazer a apresentação dos nossos convidados.
Todos eles exercem já há muitos anos um trabalho intenso no campo da literatura, seja no exercício da escrita autoral, seja no trabalho de educação, seja no trabalho também de editoração. Denis Radins é escritor e editor-diretor da Editora Nave, doutorando e mestre em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina. É autor de uma dezena de livros, entre os quais o ensaio Roça Barroca, vencedor do Prêmio Catarinense de Literatura no ano de 2021, o reconto Foi no Campo da Dúvida, recebedor do selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e o livro de crônicas Esses Hóspedes Sem Peso, lançado em 2023. É um dos principais interlocutores da obra do Péricles Prade, tendo editado e escrito apresentações de vários livros do autor. Denis também foi curador da mostra iconográfica 30 anos da catequese poética, de Lindolf Bell, realizada nos anos de 1994 e 1995, com exposições em Santa Catarina, em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, e no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. Ronald Augusto nasceu em 1961, no estado do Rio Grande do Sul. É poeta, professor, ensaísta e crítico de poesia. Licenciado em Filosofia, mestre e doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sua primeira obra intitulou-se Homem ao Rubro, lançada em 1983. E entre outros títulos encontram-se ainda No Assoalho Duro, 2007, Cair de Costas e Decupagens Assim, ambos de 2012. Em 2022, organizou a edição especial de Oliveira Silveira, Obra Reunida, que celebra um dos mais importantes nomes da literatura afro-brasileira. O Regresso pela Porta de Marfim é sua última obra publicada agora no ano de 2025. Cristiano Moreira é poeta, profissional, produtor cultural e editor tipógrafo. Filho de pescador, nasceu em Itajaí em 1973 e cresceu em Navegantes. Estreou na poesia com o livro Rebojo, em 2005, seguido de O Calafate Míope, 2009. Entre outros títulos ainda se encontram Dente de Cachorro, 2018, e Imagens da Madeira, 2019. Cristiano é doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina, idealizador do Instituto Caracol e do programa Contém Cultura. É representante da sociedade civil no Conselho Estadual de Santa Catarina e sócio da Quinta da Gávea Hospedaria e Quintal Criativo. Em Rodeio, onde está sediado também o Ponto de Cultura Biblioteca Rural e Oficina Tipográfica Papel do Mato. Bom, eu quero dizer que é uma alegria muito grande para nós ter vocês aqui, uma honra, Timbó, poder estar reunindo gente de tão alto gabarito, como se diz, e para falar sobre o nosso querido Péricles Prade. Sejam bem-vindos. Bom, a gente vai estar realizando uma conversa e a gente espera que ao final o público possa também participar e, se houver interesse, fazer também questões aqui para os nossos convidados. De início, sem mais atrasos, eu gostaria de saber como se deu o primeiro contato de vocês com a obra do Péricles. Eu sei que todos vocês escreveram já textos críticos comentando e apresentando alguns dos livros de poesia dele. Então eu gostaria de saber como se deu esse primeiro contato. Pode começar.
Bom, muito boa noite. Eu quero agradecer ao Miguel e, em sua pessoa, à Fundação Cultural de Timbó, pelo convite para participar dessa mesa, em homenagem a esse poeta que foi um amigo e um professor, né, de literatura, justamente porque o encontro com o trabalho do Péricles, particularmente, aconteceu no momento que também eu estava num período de formação de leitor, né, que é constante, né, é contínuo, mas num período em que estava escrevendo, né, pensando em escrever de forma mais séria, digamos assim. E o primeiro contato com o trabalho do Péricles se dá não pela poesia, mas pela prosa dele, com os livros de contos Alçapão para Gigantes e Milagres do Cão Jerônimo, os dois livros de narrativas. Foram os primeiros livros que eu li do Péricles. E no que diz respeito à poesia, o primeiro livro que li do Péricles foi no ano de lançamento do Pequeno Tratado Poético das Asas, um livro que me chamou a atenção inicialmente pela sua materialidade. Era um livro, eu como um jovem autor e conhecendo ainda a literatura, formado nos formatos de livros tradicionais, aquele livro tinha um formato já um pouco mais longo, isso que ele me chamou a atenção, e um livro ilustrado pelo Rodrigo Diário, um poeta também importante e que dessa geração, né, do Péricles, um poeta que também fez parte desses anos de formação. Naquele período, isso 99, em Itajaí publicávamos um jornal, um suplemento literário, um periódico chamado O Papaciri, com os companheiros ali Eduardo Moreira e Rogério Lenzi, que é daqui da região também. E nas páginas do Papaciri foram publicados poemas do Rodrigo, né, do Péricles. Então essas reuniões editoriais serviam como laboratório de leitura, e nesse período em que eu passei a conhecer então esses livros, e o pequeno tratado, por trazer na sua concepção, na sua feitura, a condensação da poesia, aquilo para mim foi muito importante, né, como um ensinamento de corte de verso, do poema condensado. Quando a gente começa a escrever, muitas vezes a gente é muito prolixo, então a leitura de um poeta assim exigia já de um jovem autor um empenho na leitura e na feitura dos próprios versos, né, inspirados nele. E os livros de prosa encaminhavam esse leitor para esse universo da literatura fantástica desses dois contos, né. Essas foram as primeiras aproximações da literatura do Péricles. Perfeito, Cristiano, obrigado. É interessante ver a importância de um autor como Péricles, né, que um primeiro momento nos causa muito estranhamento, a dificuldade de encarar aquele texto denso, né, muitas vezes difícil de fazer associações, de tirar compreensões, mas o quão importante esse desafio é para a nossa formação, porque são esses textos os mais enigmáticos, vamos dizer, que acabam nos provocando e fazendo com que nós realmente depois tenhamos uma relação com a literatura, com os livros, com a poesia, né? Não sei agora, Ronald, Denis, quem prefere? Pela ordem, Pode né? ser pela ordem. Pode ser pela ordem. Boa noite, então. Prazer estar aqui de volta a Timbó, lugar onde eu tenho relações afetivas e familiares. Quero, assim, agradecer o convite que veio da parte do Miguel para fazer parte desse evento na Feira do Livro de Timbó. E o que eu tenho a dizer sobre o meu primeiro contato com Péricles Prade, ou com a poesia do Péricles Prade, o primeiro contato não foi pela produção, pelos textos do Péricles Prade. Primeiro eu conheci o Péricles Prade como pessoa. Eu publiquei durante alguns anos no antigo Diário Catarinense, ensaios, artigos, colunas, resenhas sobre textos literários, sobre espetáculos e eventos culturais. E o Péricles Prade, amigo do Fábio Brigman, também meu grande amigo, começou a ler os meus textos e gostou dos textos, começou a estabelecer alguns contatos comigo.
E aí eu não conhecia a poesia dele. É estranho, em parte, porque geralmente os poetas mais jovens, como foi o caso aqui do Cristiano, os poetas mais jovens acabam tendo contato com poetas mais velhos pela produção, pela obra deles, e não pelo contato pessoal, né? Depois, se o encantamento fraterno de fato acontece, a gente se torna amigo também desses poetas que são nossos modelos, né? Então eu não conhecia nada do Péricles Prade, inclusive porque eu sou do Rio Grande do Sul. Eu não conhecia tão bem a produção literária e poética de Santa Catarina, né? E aí, quando eu conheci o Péricles, ele manifestou a alegria de ler os meus textos e falou: não, quero que tu conheça também minha poesia. Aí ele começou a mandar um monte de livros dele, e aí eu conheci, né, tomei contato de fato com a produção poética dele, que é de alto nível, né? E esse encontro aqui vai tentar dar conta de mostrar a importância e a beleza da poética do Péricles Prade. Muito obrigado, Ronald. E tu me fez lembrar essa generosidade do Péricles, quando tu diz, né, que ele começou a te enviar os livros depois, né, de ler os teus textos no Jornal Diário Catarinense. Porque eu contava aqui antes, no início, que a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista. Eu não o conhecia por textos que encontrava na casa do poeta, já que os dois tinham uma amizade muito grande, então tem muito material do Péricles na casa. E quando a gente conheceu, o Péricles fez a entrevista, ali 2, 3 semanas, ele começa então a enviar livros endereçados para minha residência, mas na época a gente não tinha ainda nem a caixa de correio, e ele teve a delicadeza, a paciência de, no mesmo envelope, porque a correspondência voltou para ele, correto? Ele teve a paciência de, no mesmo envelope, remeter novamente, agora para a casa do poeta, com certeza de que na casa do poeta ia ter o destino, né? Então, essa questão do envio, né, das obras que vão sendo lançadas, muitas pela editora Nave, inclusive as obras mais recentes, como a gente comentou antes, o Denis tem uma importância muito grande nesse sentido, né? Então, quero escutar agora o Denis, como é que foi essa relação. Estou bastante curioso para te ouvir, Denis. Muito obrigado, muito feliz por estar em Timbó, que é a terra do meu pai Lauro Radins. Hoje o visitei no lugar que lhe resta, que é exatamente aqui no cemitério luterano, a poucos passos de onde estamos. Lembro do meu pai, tanto quanto do meu querido amigo Péricles, suas palavras, o seu senso de humor, suas inteligências, que para mim continuam. Eu acho que a morte é só um marco provisório na existência de cada qual, mas o escritor sempre permanece. Vou contar uma história rapidamente de como fui me aproximando deste futuro grande amigo desde que nasci. Porque em 1971, em Blumenau, o Lindolf Bell, sua então companheira Elke Ehring, o Péricles Prade e sua então companheira Arminda Prade fundaram a primeira galeria de arte de Santa Catarina, a Galeria Sul a Sul. Neste mesmo ano eu nasci, filho do Lauro Lara, um jornalista do Jornal de Santa Catarina em Blumenau, que era já, embora 10 anos mais novo, amigo de Lindolf e amigo de Péricles, né? Então esse grupo esteve nos anos 70, nos anos 80, um pouco, muito próximos, embora o Péricles, tendo nascido aqui na região, logo foi para Florianópolis e para São Paulo e teve toda uma trajetória fora aqui do Vale do Itajaí. Meu pai, ao contrário, ficou. Lindolf Bell, como nós sabemos, é uma grande referência local. Contei essa rápida história, essa contextualização, para dizer que eu literalmente conheci o Péricles presencialmente apenas em 1994, embora este nome, na casa de minha família, na casa de meu pai, de minha mãe, sempre foi uma referência, como um grande intelectual, um grande erudito. Então, o Péricles, para o meu próprio pai, era uma grande referência. E, em 1993, o Péricles escreveu uma resenha sobre o livro do meu pai, uma novela bastante apocalíptica chamada Jundiá, que nós publicamos num jornal em Blumenau chamado Univerbo. Então, conheci primeiro o texto do Péricles, até que no ano seguinte, 1994, eu então era o curador da Mostra Iconográfica 30 anos de catequese poética do Lindolf Bell. Nós montamos essa exposição em
Blumenau, Florianópolis, Joinville, e também na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. E aí, curiosamente, eu fui conhecer este amigo de família, a quem eu ouvia falar em casa desde criança, lá em São Paulo, porque ele residia então lá, na capital paulista, onde era advogado, e literalmente eu o conheci na exposição do seu grande amigo, a quem nós vemos aqui atrás, o Lindolf Bell, lá no fundo, no momento em que ele, Péricles, foi imediatamente muito caloroso comigo, porque também já conhecia os meus textos como autor, ainda bastante jovem, 21, 22 anos de idade, ele já me acompanhava também aqui na imprensa de Santa Catarina. Então, diria que eu fui conhecendo Péricles em muitos momentos diferentes da vida, né? E só para concluir, no ano de 95, cheguei a trabalhar um pouco na editora Letras Contemporâneas, em Florianópolis, mantida pelo Péricles Prade e pelo Fábio Brigman. Estreitei ainda mais a nossa amizade. E nos anos 2000 e nos anos 2010, e inclusive agora recentemente, nós publicamos, Patrícia Galelli, a escritora, e eu, pela nossa editora Nave, publicamos os 2 últimos livros que Péricles organizou em vida. O Erotismo como Ascese, que é a poética do desejo em Péricles Prade, do Benedito Luz e Silva, é um ensaio sobre a dimensão erótica dos seus trabalhos, e este que, de fato, ele, Péricles, concluiu a sua edição comigo, exatamente um mês antes do seu falecimento, que é o Sobre a Casa de Máscaras, né, que tem textos do Benedito Luz e Silva, do Fernando José Cal, do Jairo Schmidt, do Marcos Lafim, e aqui do nosso querido Ronaldo Augusto, né? Lembrando que Fernando Cal e Jairo Schmidt também faleceram recentemente. Para dizer que quando Patrícia, minha companheira, e eu entramos aqui e vimos a imagem do amigo, eu devo confessar que é bastante comovente, né? Estivemos inúmeras vezes e o senso de humor do Péricles é uma coisa que nos habita, nos comove, e vê-lo aqui com esse olhar tão irônico e tão bondoso que ele tinha, sinceramente me comoveu, Miguel, confesso. Perfeito, Denis, obrigado por expor esses detalhes, essa convivência, uma certa intimidade talvez, né, pela amizade, pelo contato até familiar, né, as relações que o teu pai também como escritor estabeleceu com o Lindolf Bell, etc., com Péricles. Então é bacana para nós também ter esse relato, né, dessa questão mais afetiva, né, mais próxima. Também com o Cristiano e com o Ronald, mas me parece que tu teve a oportunidade de talvez conviver mais constantemente com ele, talvez até por residires também já há algum tempo em Florianópolis, onde ele residia ultimamente, né? Perfeito. Eu passo então à segunda questão, que eu quero que vocês comentem um pouco, para a gente entender um pouquinho os temas da literatura do Péricles, né? Eu gostaria que vocês relatassem um pouco, né, porque os textos do Péricles são textos bastante singulares, né? Tem uma originalidade, uma peculiaridade muito grande, mas ao mesmo tempo são textos que tocam uma diversidade de temas bastante grandes. Eu destaco, por exemplo, as temáticas da infância, do erotismo, as impressões de viagens, o interesse pela história da alquimia, das artes divinatórias, da cabala, do tarô. Então eu gostaria de saber, deste universo poético tão fecundo, o que mais chama a atenção de vocês? O que mais desperta o interesse de vocês na poesia do Péricles Prade? Podemos seguir a mesma ordem? Querem inverter? Como vocês preferirem. Sigamos. Miguel, de forma bastante sucinta, né, que o tempo nos impõe, eu penso que lidar, ou ter o contato com a poesia, com a poética do Péricles Prade, mais do que a poesia poética, né, porque ela expande para além do corpo do poema, né, na medida que a gente conhece o Péricles ensaísta,
o Péricles que escreve sobre os textos alquímicos, o Péricles que tem uma poética que se aproxima também das artes visuais, né, e que a gente poderia ter um paralelo aí com, por exemplo, como o cubismo, na medida em que a gente tem, justamente por esses pontos que tu citou, né, desses possíveis elementos da poesia do Péricles, uma simultaneidade, né? Ou seja, se a gente for pensar a questão do tarô, das artes divinatórias, ela está de alguma maneira ligada à alquimia, que por sua vez vai estar ligada a uma relação espectral da palavra, enquanto, se a gente pensar na palavra, nessa palavra espectro como espelho, enquanto fantasma, né? Ou seja, que a tessitura da poesia desse autor, ela segue, ela pode ser emparelhada com aquilo que a gente tem como lição de alguns mestres da poesia, né, ocidental, mesmo oriental, né, como os haikais, né, na coisa da condensação, né. Isso não exime o texto longo, né? O texto longo também pode ser condensado, né? Tá já na lição de poesia do Edgar Allan Poe, no Corvo, né? Um poema de 104 versos que contém a ideia da condensação. Mas quando a gente se aproxima dessa poesia, o erotismo é muito forte, porque a gente pensa justamente a lição da sonoridade das palavras, né? Da sonoridade, desse roçar, desse atrito que as palavras possuem e que esses corpos, né, entendendo a palavra como corpo, um corpo em atrito com o outro, produz essa musicalidade e produz imagens. Então, todos esses elementos que tu comentou aqui, eles se tangenciam de alguma maneira dentro de um projeto da poética do viajante, de uma poética que vai visitar ou circular num território onde viveu Garcia Lorca, né? O Denis escreve um pós-fácil fantástico, situando esse lugar, né? Quais são os predecessores desse poeta, que por sua vez desagam na poesia do Prade, né? A poética muçulmana, a poética oriental. Então, essa questão nos traz essa ideia de uma poesia que, a mim, particularmente, me cativou pelas imagens, né? Em um período em que eu estava lendo muita poesia surrealista e que depois aprendi que a poesia do Péricles não é simplesmente um surrealismo da escrita automática, né? É um surrealismo de um trabalho de elaboração, né? Muito mais para um Paul Éluard do que para um Breton, digamos assim, né? De um trabalho, de um texto mais elaborado. Então eu gostaria de colocar essa situação de uma simultaneidade que a gente percebe essas ideias e sem deixar de lado a infância, porque é onde a imaginação está solta, perambulando nessa gravidade entre o poema das asas, por exemplo, do livro que eu citei, né, e a gravidade de uma faca que gira, de um pé no chão andaluz, né? Então ele trabalha essa espectralidade gravitacional, digamos assim. Perfeito. Me chama, realmente eu gostei desse destaque, esse poder de síntese, de condensação, né, que ele apresenta, porque a gente às vezes, Cristiano, parece que é um texto sem uma lógica pensada, né? O absurdo, muitas vezes, que ele nos apresenta, dá a impressão, por vezes, que é algo feito de forma automática, ou um simples, quando, em verdade, e o Denis, depois eu acredito que ele vai comentar, o texto, ele é todo organizado, ele é todo bem articulado. O Denis tem os manuscritos do Péricles, alguns manuscritos, né, do Péricles. Então a gente toma contato com esse original, vamos dizer assim, com o texto, então, né, em elaboração, e a gente percebe a estrutura, a gente percebe esse cuidado de organização, né, justamente para dar talvez esse poder de condensar, né? Só complementando, já que a gente está falando do poeta e talvez
quem está nos assistindo, está presente, talvez não tenha algum contato, um exemplo dessa condensação e dessas imagens, a gente encontra num verso de Jallo Amoroso, diz assim: todo peixe é imortal quando o mar suspende as maravilhas. Todo peixe é imortal quando o mar suspende as maravilhas. Então, tem símbolos aí que estão no universo de uma sacralidade, né, no universo que é da poesia desde sempre, né, do mar, do peixe. Então, essa coisa vésica que é da geometria sagrada. Percebam, é um pequeno exemplo aqui de 3 versos que a gente pode pontuar elementos diferentes disso que o Miguel provocou a pensar, né, que pode estar na poesia do Péricles. Né? Bacana. Ronald, Denis, Ronald. Vamos seguir a ordem, então. Antes de eu responder essa tua pergunta, só queria lembrar que, logo depois desse primeiro momento que o Péricles, a gente se conheceu, ele, um tempo depois, ele me pediu para escrever uma orelha de um livro chamado Sob a Faca Giratória. E aí eu conheci esse senhor que está aqui à minha direita, o Cristiano Moreira, que saiu pela editora Papaterra. Então, esse encontro com Péricles Prade, e que é comum acontecer quando a gente conhece um poeta, a gente, junto com aquele poeta, vem todo um bando de outros poetas, e a gente acaba conhecendo mais pessoas, né? Então, eu conheci o Fábio Brigman, já conhecia um pouco o Denis, mas não sabia dessa relação do Denis com o Péricles. E aí, quando, através do Brigman, eu conheço o Péricles depois vai me apresentar o Cristiano Moreira. Então, isso é interessante também, a minha relação afetiva e de admiração do poeta Cristiano Moreira começou também sob os auspícios do Péricles Prade. O que eu gosto na poesia do Péricles Prade é o que eu gosto de toda a grande poesia que até hoje eu leio e releio. É uma imprecisão determinada. O Péricles Prade, para mim, é aquele tipo de poeta que não se envergonha de trabalhar com a linguagem numa perspectiva de que o leitor vai sofrer um pouco para ler a poesia dele. Os textos e a poesia do Péricles Prade nos convidam sempre a reler os poemas dele. São poemas que não se entregam a uma primeira leitura, a não ser que alguém, por um efeito de graça divina, passe por uma iluminação e diga: eu entendi a poesia do Péricles Prade. Mas não é assim que acontece. No geral, o leitor de poesia é um sujeito que retorna à poesia, que volta, que relê, porque geralmente nesse tipo de poesia a linguagem está sempre no primeiro plano. A linguagem, ela vem primeiro. Quando eu digo a linguagem, é a musicalidade, são os efeitos materiais da estrutura poética, vem primeiro do que o sentido. O sentido é algo que a gente vai ficar lidando ou discutindo com outras pessoas, fazendo uma espécie de disputa pela interpretação. Para mim esse poema diz isso, e outra pessoa vai dizer: para mim esse poema diz outra coisa. Mas isso, o sentido sempre vem, para mim, depois, é secundário. Primeiro é um contato como que é uma relação por contato direto que apela aos nossos sentidos, à nossa sensibilidade poética. Isso não quer dizer que os poemas do Péricles não tenham uma estrutura cerrada e um certo movimento racional na sua construção, mas o efeito que eles produzem na gente é um efeito de algo que é não verbal, que é algo que não é inteligível de imediato. Então é isso que eu admiro na poesia e na poética do Péricles Prade, que para mim está em toda a grande poesia. Que ótimo a gente está aprendendo muitas coisas que eu, pelo menos, estou aprendendo mais sobre o Péricles, mas também aprendendo mais sobre o que é a poesia, o que é a grande poesia, né, de um dado ponto de vista, que me parece ser bastante coerente. Denis Radins, o que te chama a atenção, o que te desperta mais interesse na obra do Péricles? Bom, eu conheci o trabalho poético do Péricles no Jaula Amorosa, que é um livro de 1995, já citado pelo Cristiano. E, de fato, como o Ronald também comenta, é muito desconcertante a aproximação de um leitor, digamos, médio, que procure imediatamente um sentido, um significado nesses textos, né? Então, nós podemos nos aproximar disso com, você rapidamente técnico, existe 3 palavras que designam os possíveis modos de compor
um texto poético, né? Isso é uma definição retomada pelo Pound, mas vem da linguística. Ou você compõe um texto a partir da fanopeia, ou seja, você cria imagens, né? Como se eu descrevesse uma imagem aqui da situação imediata da nossa realidade, e eu compreenderia no texto exatamente isso. Nós estamos aqui no nível do leitor mais, digamos, comum, no sentido do leitor mais, é o método mais usual de leitura, né? Procuramos uma imagem. Existe um outro método de leitura de poesia, que é a melopeia, que o poeta compõe a partir dos sons. Nós estamos no Brasil, essa enorme e maravilhosa tradição da canção popular brasileira, então nós nos aproximamos, por exemplo, de uma canção do Chico Buarque ou do Caetano Veloso, não apenas pelo seu sentido, mas também pela melopeia, pela melodia das palavras, né? O modo como aquilo soa, né? E por último, a terceira instância dessa categorização é a chamada logopeia. Logopeia de logos, né, de sentido, que seria a dança da ideia entre as palavras, né? Seria uma poesia mais ao modo do Fernando Pessoa em alguns momentos, né, mas também de todos os grandes poetas. Eu diria que o Péricles trabalha desses três modos concomitantemente. E ele também acrescenta uma outra dimensão, que é essa dimensão ulterior, ele tão interessado em cabala, em ocultismo, enfim, que ele propõe uma poesia também como algo próximo do divinatório, como se fosse um oráculo, né? Como se nós pudéssemos depreender daquela realidade de palavras, uma outra realidade inalcançada pelas palavras, né? E acho que nisso reside um pouco a dificuldade do Péricles, da leitura desses poemas, e que, para dar um exemplo muito sucinto, eu escolhi exatamente um poema bastante atípico dele, mas chamado Pombos no Jardim. Nem nos sonhos dos pombos me livrei. Fui eu a criança que em Rio dos Cedros os prendi, na redoma feita de capim silvestre. Este poema foi escrito na Suíça, no Tirol, em 2007, aqui está a data do livro Olho Gótico, e grande parte da poesia dele é o que nós podemos chamar de epifanias, né? São pequenos vislumbres de alguma realidade que nós não sabemos exatamente qual é, mas nos incita a uma outra camada de intelecção, né? de pensamento, enfim. E aí, só para concluir, o que mais me interessa, tem uma frase belíssima do Rogério Duprat, que é o maestro da Tropicália, que dizia o seguinte: existem vários tipos de música e eu prefiro todas. Eu acho que o Péricles teve tantas facetas na sua trajetória e eu também prefiro todas. Mas neste momento eu volto a estar interessado nas narrativas de viagem, de 4 livros dele: O Olho Gótico pela Alemanha, pela Suíça, A Memória Grega e os Poemas Viajantes, obviamente, pela Grécia, Tríplice Viagem no Interior da Bota pela Itália e o Ciranda Andaluz pela Espanha. E só para concluir, uma outra área que me interessa muitíssimo na poética de Péricles, pensando a poética para além do poema, né, mas também são os contos, né? E este é um livro de contos que nós publicamos em 2008, chamado Ao Som do Realejo, que é um livro esplêndido, também tão desconcertante quanto seus poemas, mas aqui é uma dimensão de humor, né, muito mais pronunciada. Então é isso que tem me interessado, Miguel. Obrigado, Denis. Eu quero avisar que nós estamos com o tempo regular. Eu aviso aos nossos convidados que eles estavam preocupados, né? E a gente está seguindo uma coerência no tempo muito curiosa, porque as coisas estão se encadeando de uma maneira bastante precisa. E eu quero fazer então uma última pergunta para os três, e depois eu gostaria de fazer uma para cada participante, para cada convidado. Eu sei que além de poetas e críticos de poesia e de literatura, todos vocês possuem também uma experiência muito grande com a educação, em especial com as práticas de estímulo à leitura e à escrita. Vocês conseguem enxergar a poesia do Péricles Prade sendo trabalhada em sala de aula? De que maneira vocês acham que o professor, seja de língua portuguesa, história, filosofia ou artes, pode levar essa poesia
tão enigmática do Péricles para os seus alunos? Essa é a questão que eu deixo para vocês. Eu faço ela também motivado por uma questão pessoal, que eu leciono para o ensino médio, trabalho filosofia e levo textos em prosa. Alguns contos já consegui trabalhar, mas nunca me aventurei à poesia. Então vamos ver se vocês podem também, de alguma maneira, auxiliar o trabalho do professor aqui, para que essa poesia chegue aos alunos. Bom, Miguel, eu parto do princípio que esses professores que têm interesse de trabalhar poesia na sala de aula, precisam ler poesia, para começar, e partir do princípio que todos temos algo em comum, né? Aquela tradução da célebre frase do Aristóteles, que o homem é um animal com palavra, né? Tem aquela racional, mas ouvi certa vez que a tradução é o homem é um animal com palavra, logoi, logos. Então, a partir daí, a gente tem uma aproximação, né? Essa poesia dita hermética ou enigmática, ela nos convida a esse exercício que o Ronald comentou aqui, a uma leitura com vagar. Nenhum poema, seja do Péricles ou de outro autor que se encaixe nessa categoria que o Ronald falou de bom poeta, de que se debruça a lidar com as categorias que o Denis elencou agora, vai exigir do leitor um pouco mais de paciência, no sentido de lidar com essa palavra. E a melhor maneira, ao meu entender, como professor também, é ler junto. Né? Ler junto, ler com parcimônia, no sentido de não se preocupar com o tempo, a não ser com o sinal, né, do término da sala da aula, mas talvez, quando eu falei que o professor deve ler, para ele, claro, iniciar com um poema mais curto e ler, reler e exercitar. Tem eu não vou lembrar o nome, mas tem um poeta argentino que ele ia a uma biblioteca e ele reunia as pessoas e fazia a leitura do poema. Se ninguém comentasse alguma coisa, ele lia o poema. Se ninguém falasse nada, ele relia o poema. E assim sucessivamente alguém disser algo, qualquer palavra a respeito daquela provocação. Então, se a gente entrar num ritmo de produção, de esperar matar a charada, de alcançar o sentido, de enjaular o texto, o poema, o quadro, a música, nós vamos falir, nós vamos naufragar, né? Então eu acho que é isso, é pegar um texto como visão, vi o que não viu, o bem te vi nas águas de Narciso. E é esperar desse público que partilha essa leitura, se essa água reverbera, se cria aquela ondinha da pedra caindo na água, se essa imagem ela treme de alguma maneira. Então a gente tem que esperar esse tremor. Esse tremor é quando a palavra encontra, que o Ronald falou, repito, ela provoca essa sensação. E a gente tem que abrir mão do certo e errado e explorar o imaginário desse autor, né? É quase como uma lição psicanalítica, né? Ver o que ele provoca nesse que está sendo atingido pela palavra. Então, assim, se há uma possibilidade, existem inúmeras, né? Eu acho que essa leitura é uma leitura com tempo, né? Uma leitura despretensiosa, embora com o objetivo de interiorizar, de ler, de experimentar. Como a boa poesia e a boa literatura ela precisa de um experimento, de uma ousadia com a linguagem, o leitor tem que se colocar nesse lugar também, de tentar, de ser ousado, deixar essa linguagem, que é comum a todos nós, fazer sentido. Ou melhor, é uma palavra que deve ser sempre usada no plural, né? Sentidos. Né? Por aí, talvez, um caminho. Ok, Cristiano, obrigado. Ronald? Eu acho que tem um problema muito grande por trás dessa pergunta, aparentemente objetiva, que é como trabalhar a poética, a poesia do Péricles Prade em sala de aula com os professores. Porque tem um problema anterior a esse, que é como é que os professores de literatura ou que vão introduzir esse tipo de linguagem com os alunos, com os estudantes, como é que é a relação deles com esse gênero em particular que a gente está pensando agora, que é a poesia. A minha experiência que eu tenho é que os professores de literatura ou de língua portuguesa, quando tem que tratar ou trabalhar com o gênero da poesia com os alunos, eles tremem de medo.
E por que tremem de medo? Outro dia eu estava no outro debate e estava perguntando para os professores, mediadores, bibliotecários, por que vocês não leem poesia com os alunos? Só leem ficção, só leem prosa, só leem narrativa. Não estou desmerecendo a prosa, a narrativa. Mas por que não leem poesia? E a minha, a princípio, para começar o debate, eu acho que é isso, os professores têm medo de dizer algo sobre um tipo de linguagem que às vezes não torna explícito aquilo que a gente entende como uma mensagem. A poesia, ela, em vários momentos, ela não nos entrega absolutamente nada, a não ser uma indagação, a não ser uma expectativa, a não ser uma surpresa. E poesia é diferente de uma redação, é diferente de uma história, porque poesia ou um poema, ele não é conclusivo, ele não conclui nada. Ele deixa a coisa muito... A tendência é de o poema deixar a situação em aberto. E o professor treme de medo quando tem que deixar a coisa em aberto, quando não tem que concluir, quando não tem que resumir, né? Poesia não se resume. Eu pego uma história, eu resumo essa história, né? Eu pego, não sei, a história de Brás Cubas, eu resumo a história. Já começo dizendo, a história de Brás Cubas é de um cadáver que conta, né, as memórias dele. Um cara morto narra as suas memórias. Mas como é que eu resumo um poema? Não tem como resumir um poema. Um poema a gente faz como o Cristiano fez. A gente lê um poema. Eu não posso resumir um poema. É impossível resumir um poema. Já uma narrativa não, porque tem uma história. E toda história, toda épica pode caber numa anedota. Mas um poema não cabe numa anedota. Eu acho que primeiro tem isso. Os professores têm medo de lidar com isso. Os professores não sabem como lidar com poesia, porque não percebem o que é poesia. Poesia também não é da ordem do entender o que o poeta quis dizer, entender o que o poema quis dizer. Não é essa a pergunta que a gente faz. Sendo bem simples, a pergunta que a gente faz diante de um poema é: o que esse poema me sugere? O que ele está sugerindo? É isso. Então, primeiro, os professores têm que admitir essa ignorância. Ou não, de fato, eu não sei o que é poesia, mas também ela não é um bicho de 7 cabeças. Essa é outra questão. A poesia não é um bicho de 7 cabeças também. Eu gostei muito desse exemplo que o Cristiano deu, que é, vamos ler. Lê de novo. Lê de novo. Não vai explicar, né? A tendência é ler o poema, os alunos fazem cara de paisagem, aí o professor explica, supostamente explica. Não, lê de novo. E lê de novo, e lê de novo, né? Então, para mim, em relação ao Péricles Prade, digamos assim, mais especificamente chegando na tua pergunta, é assim, ó, primeiro acho que a gente tem que começar não deixar de repetir que é o hermetismo, a cabala, tudo bem, isso faz parte da poética dele, mas o leitor não precisa saber disso. O leitor não precisa ser um cabalista para ler o Péricles Prade. O leitor não precisa entender de conhecimentos herméticos. Quando eu estou falando leitor, é o leitor. Não é o Denis, não é o Ronald, não é o Cristiano Moreira, não é o Miguel. Pessoas que estão, né, tentando fazer um exercício de aprofundar, que é muito legal. Mas pensar no leitor médio, né? Então o leitor médio não precisa estar a par de todos os conhecimentos que estão lá por trás da poesia, dos poemas do Péricles Prade, porque ao fim e ao cabo o que vai importar é essa relação do sujeito que vai diante de um objeto de arte e tem que experimentar uma espécie de fruição. Ele tem que descobrir como fruir aquele objeto de arte. E um poema é um objeto de arte. Obrigado, Ronald. Eu acho que a questão também envolve um problema do que é educação, né? É uma questão também problemática, porque aí a gente começa a pensar como que se pode compreender a educação, né? Aí são perspectivas, né? Eu vi outro dia um videozinho que eu tenho que estudar mais, porque eu confesso que eu ainda sou ignorante na obra dele. O Paulo Freire diz assim: a educação é poética. Eu achei maravilhoso isso, mas eu quero entender isso melhor. O Paulo Freire defende que a educação é poética, ou teria de ser poética. Perfeito. Só um comentário ainda mais para tem escolas que não possuem biblioteca, né? E não tem a renovação de acervo. Então já é uma pergunta capciosa, né? Tem muito problema para ser resolvido para que essa poesia chegue na sala de aula primeiro. Denis, queremos te ouvir.
Minha alma breve, breve, o elemento mais leve na tabela de Mendeleev. Vou repetir. Minha alma breve, breve, o elemento mais leve na tabela de Mendeleev. O que aconteceu aqui, né? É o fenômeno poético, né? Está dito algo e o como se diz este algo é mais relevante do que o seu sentido, né? Minha alma breve, breve, o elemento mais leve na tabela de Mendeleev. Mendeleev é a tabela periódica dos elementos, né? O terror do ensino fundamental 2, enfim, na área da química. Mendeleev. Este poema é um poema de Paulo Leminski, que compôs, né, pela sonoridade essa beleza de artefato verbal. Lembro que quando eu estava no ensino fundamental, hoje chama 2, lá em Blumenau, eu fiquei absolutamente fascinado por 2 poemas que talvez embora meu pai fosse jornalista, nós não tínhamos livros em casa, mas me cooptaram para a poesia, me abduziram para a poesia. Um chama-se Violões que Choram, João da Cruz e Souza, né, em que eu aprendi o que é melopeia, eu aprendi o que é música das palavras. É um poema extraordinário do século XIX, do nosso grande poeta negro, Desterro. Eu praticamente diariamente ando pelas mesmas ruas que ele andou lá em Desterro, Florianópolis, né? E o segundo poema que me deixou estarrecido pela sua beleza é um poema chamado Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. O modo como ele compôs aquelas imagens dos galos, é um poema bastante conhecido, me trouxe me inoculou, né, esse fenômeno da leitura da poesia. Quanto ao Péricles, eu acho que retomando o que o Miguel acabou de colocar, talvez devêssemos de pensar como se trabalha na sala de aula como um todo. Hoje nós vemos, e posso falar na condição de um pós-graduando em literatura, sou doutorando em literatura na UFSC, né, em que os índices de leitura são cada vez menores no Brasil. Não apenas a leitura de literatura, mas a leitura como um todo, né? Nós vemos um decréscimo muito grande. Há várias explicações para isso, mas o que nos interessa e que nos compete é, como o Cristiano e o Ronald colocaram aqui, como tornar este objeto literário, artefato de palavras, de novo sedutor, de novo relevante, interessante, né? Então, pela nossa experiência, eu também fui docente do SESC Nacional por muitos anos, em muitos estados brasileiros, sem mediação nenhuma, eu fazia o que acabei de fazer agora, sem fazer nenhum preâmbulo, nenhuma teorização, nenhuma explicação, eu simplesmente enunciava um poema, como este: minha alma breve, breve, o elemento mais leve na tabela de Mendeleev, né? Mesmo que não passasse pelo racional, qualquer faixa etária, principalmente as crianças, elas compreendem num outro lugar que não é a mera racionalidade, não é a convencionalidade. Eu acho que hoje, ou desde sempre, né, a sala de aula sempre esteve muito tomada por muita convencionalidade, né? O como deve ser a literatura, o como deve ser um poema, quando na verdade nós todos temos a nossa experiência de vida, independente da nossa formação intelectual, que nós podemos sentir, como aqui pudemos sentir o poema do Paulo Leminski, né? E por último, para falar sobre o Péricles, eu tenho aqui na minha mão estou cometendo uma inconfidência. O meu querido amigo, em 2021, ele querendo que o seu legado continuasse, ele me doou cerca de 800 livros da sua biblioteca pessoal, livros de poesia, de várias línguas. Ele lia muito italiano, lia muito francês, mas é uma biblioteca belíssima, século XIX, século XX, intensamente anotado pelo Péricles. Esse era um hábito dele, lendo, anotando, fazendo comentários na marginalia, né, na margem da página, enfim. E culmina que agora, depois do seu falecimento, me foi confidenciado uma série de apontamentos do Péricles, alguns cadernos, e esse aqui é o principal deles, está escrito aqui na capa: Apontamentos Kafka. Franz Kafka, né, o escritor tcheco, autor de O Processo, de A Metamorfose, absolutamente conhecido. Péricles estava estudando sistematicamente várias biografias do Franz Kafka para escrever um romance.
E é fascinante o modo absolutamente metódico, anotando páginas, anotando com que ele ia fazendo, digamos assim, essa pesquisa intensa para depois criar um romance absolutamente insólito, de literatura fantástica, né? Então ele, para dizer de um modo muito simples, ele alcançava ou ele chegava ao insólito, ao desconcertante, por um método absolutamente metódico, causal, em detalhe, lendo aquilo que ele supunha. Então, para fechar, eu gostaria de, talvez, sugerir que a sala de aula, qualquer sala de aula, demonstre aos alunos de qualquer faixa etária, seja do EJA, seja do Fundamental 1, o como se faz algo, né? Ou seja, o romance não surgiu por geração espontânea, surgiu de um estudo profundo sobre a trajetória e a obra do Franz Kafka, obviamente com uma redação e a inventividade do Péricles Prade. Um poema como este, do Paulo Leminski, de 3 versos, talvez tenha demandado um trabalho muito grande da escolha das palavras. Mas o que nos toca é isso, é a brevidade da expressão, e acredito que a sala de aula tem muitíssimo a ganhar, e aí o papel dos professores hoje em dia, de trazer um pouco de desconcerto, um pouco de imprevisibilidade, um pouco de... Vamos então, primeiro, vamos parar tudo e vamos abrir um livro do Péricles Prade, ler este poema, e em círculo, né, porque o círculo é fundamental, que todos vão enunciando aquilo que sentem, aquilo que imaginam, e aí depois vem aquilo que é da ordem do ensino, né? Depois vem a sistematização. Mas eu acho que isso, eu sempre tenho saudade de recuperar aquele meu momento de 12, 13 anos de idade, quando eu li pela primeira vez o Cabral e o Cruz de Souza, né? Eu fiquei absolutamente inebriado com aquilo, e eu não sabia exatamente o que era aquilo, nem sabia se aquilo era exatamente poesia, ainda mais o Cabral, que parecia tão antilírico, né? Então acho que o Péricles passa por aí. Perfeito. Eu passo agora às questões individuais. A gente pode manter o mesmo tempo para cada resposta, em torno de 5 minutos, e em seguida gostaria de ver o público também participar, então seria um prazer muito grande se vocês também pudessem fazer perguntas, né? Fazer questionamentos aqui e aproveitar esse momento. Eu não sei se vocês querem seguir a mesma ordem, se alternamos um pouco. Vamos do Denis, Ronald e Cristiano, vamos fazer assim? A minha posição não muda. O Ronald continua sempre no meio. Denis, o Péricles tem, como você antes mencionou, alguns livros que foram pensados a partir de viagens que ele fez pela Europa. São eles Ciranda Andaluz, 2003, Tríplice Viagem ao Interior da Bota, a Itália, 2007, Memória Grega e Outros Poemas Viajantes, que ele publica em 2014, Olho Gótico, também em 2014. E você, além da orelha do livro O Olho Gótico, escreveu também o prefácio, o pós-fácio de Ciranda Andaluz, que ele escreve, então, numa viagem à Espanha, correto? Eu gostaria, Denis, que você comentasse um pouco sobre a relação que pode existir entre a experiência de viagem, a experiência viajante, vamos dizer assim, e a poesia, ou a produção da poesia. Que relação a gente pode estabelecer entre esse exercício, essa experiência de estar num lugar estrangeiro, né, e o poema, a poesia? Talvez o tema da viagem seja um dos temas mais recorrentes da literatura universal. Se nós pensarmos na Ilíada, na Odisseia, é uma viagem. Se nós pensarmos na Divina Comédia, é uma viagem do Dante Alighieri, pelo inferno, pelo purgatório, pelo céu. Se nós pensarmos no Dom Quixote, é uma viagem, né? Enfim, só falei, obviamente, os textos mais canônicos do Ocidente, né?
O Péricles tinha, além da sua experiência como um erudito que ele sempre foi, né, interessado, como já foi tantas vezes dito aqui, em muitas áreas do conhecimento humano, ele tinha um pouco daquele ideário, um pouco do renascimento, né, em que você deveria necessariamente ser um cidadão pleno, um cidadão que compreendesse muitas áreas para além da sua área de especialização. Só para dar um exemplo, ele escreveu 3 ensaios muito bonitos, um sobre a crônica do julgamento de Galileu Galilei, né, quando Galileu postulou, né, que a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário, como era o imaginário religioso da época, né? Então esse é um livro do Péricles, a crônica do julgamento de Galileu. Existem mais 2 muito interessantes, Paracelso e Giordano Bruno, sobre esses 2 pensadores também do Renascimento. E por último, 3 médicos da Renascença, Vesalius, Paré e Harvey, que é também um livrinho diminuto, poucas páginas, do Péricles, porque ele se interessava pelo modo como, em diferentes épocas, as pessoas concebiam o conhecimento, né? Então, disse isso para dizer que, ao escrever livros de viagem, e foram 4, né, ele imaginava também essa viagem, esta alteridade, este modo de conhecer outros mundos, como uma forma também de autoconhecimento. E só para dar um exemplo, no próprio texto que está na orelha deste livro Olho Gótico, eu disse o seguinte: o viajar para voltar a si, portanto, ou, como disse, né, Ralph Waldo Emerson, abre aspas, o que trazemos de volta de qualquer lugar é apenas o que levamos para lá, fecha aspas. O que trazemos de volta de qualquer lugar é apenas o que levamos para lá. Isso explica profundamente esses 4 livros do Péricles, porque, curiosamente, como eu acabei de ler antes, no Tirol, na Suíça, ele estava rememorando o Rio dos Cedros. Numa galeria de arte em Munique, ele estava relembrando uma vivência, ou seja, a temporalidade, a espacialidade não tem limite, né? Você pode estar na Europa, mas você pode estar lembrando da sua infância. Isso é um dado muito relevante do modo como ele construía esses poemas viajantes, como ele chamava, né? E aí, só para concluir, um segredo deste título é que o olho gótico não era meramente no sentido de que o gótico, né, como um período tardio da Idade Média, fosse um adjetivo. Não, a ideia dele é que o olho dele seria gótico e tudo que ele olhasse, independente de qualquer época ou espaço, tornaria-se gótico, né? Então é um gesto muito sutil de construção poética e que também responde um pouco pela estranheza dos poemas do Péricles, né? E só para concluir, ele gostava imensamente dessa faceta da obra dele, que é uma faceta bastante secundária, muito pouco comentada, mas ele tinha um apreço, um carinho muito especial pelas narrativas de viagem. Ótimo, Denis. Obrigado. Ronald, você escreveu o prefácio do livro Casa de Máscaras, publicado em 2013. E você sugere que o Péricles compôs os poemas deste livro como um calígrafo, ou seja, como alguém preocupado com a materialidade do texto. E nisso, a tua perspectiva de análise esteve atenta a uma, abre aspas, decodificação mais rente, mais próxima dos sentidos do que do intelecto. Explica para a gente essa relação entre a materialidade do texto e a leitura mais próxima dos sentidos do que do intelecto, da razão. Um pouco em partes, eu acredito que a gente já ouviu, mas detalhe um pouquinho para a gente essa questão, por favor. Tá bom. Então eu usei a metáfora do calígrafo. O calígrafo é aquele sujeito que desenha a letra, né? Muitos convites de casamento, de formatura, antigamente eles eram feitos à mão por um sujeito que cumpria essa tarefa de ser o calígrafo. Ele escrevia tudo direitinho e tudo feito à mão. A caligrafia na cultura e na arte oriental, japonesa, chinesa e também do mundo muçulmano, islâmico, eles usam muito a caligrafia. E a caligrafia é uma forma de arte, como a poesia, como a música. E eu gosto de pensar todo poeta como um calígrafo.
no sentido em que mais importante do que ele está querendo dizer é o modo como ele escreve, como ele desenha a letra, como ele desenha os enunciados e as frases. Então, a escrita é a própria força, né? Tem a dimensão de ser algo poético e produtor de sentidos através da simples ou complexa materialização da escrita. Não é o significado, digamos assim, que é mais importante. É a arte do desenho da letra. Para mim, a poesia do Péricles é um pouco assim também, como a de todo grande poeta, né? Ele é uma espécie de calígrafo. Então, eu leio os poemas dele como se eu estivesse admirando a caligrafia do Péricles Prade. Eu chamei ele de calígrafo, assim como, por exemplo, posso chamar o Cristiano de um tipógrafo da poesia. Ele é um poeta, mas ele também trabalha a arte da tipografia. Então, os poemas do Cristiano, para mim, também tem essa força e tem esse apelo sensorial de quem convive com a caligrafia, os tipos móveis, a ranhura, né, o relevo que a letra, que o texto acaba produzindo, como ele é impresso no papel. Eu tenho certeza que o Cristiano adora essas coisas, né, táteis, assim, né, ápticas, de tocar no papel, tocar no livro, sentir. Em vez de ler o poema, ele sente como se fosse, né, tipo, uma espécie de braille poético. Ele sente, né, o texto impresso. Então, é assim que eu vejo essa metáfora do calígrafo aplicada à poesia do Péricles Prade, e é assim que eu acho também que tem que ser a minha fruição, pelo menos. Eu leio os poemas do Péricles Prade como também estivesse lendo, apelando a aspectos sensíveis, né, aos sentidos, aos 5 sentidos, né, ou mais, por enquanto são 5, né, que todo ser humano tem. Eu queria apenas ler um poema, não um poema inteiro, um trecho de um poema do Péricles Prade, que para mim é muito interessante nessa perspectiva de que talvez todo esse mundo de referências ao ocultismo, à cabala, ao hermetismo do Péricles Prade, em algum momento a gente deve deixar ele de lado, porque importa é o contato com o texto e a nossa situação de ter que se haver com o texto, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. E ele mesmo, digamos assim, ou a voz por detrás do poema, parece que faz uma reflexão sobre isso. Só o pano de fundo do poema, eu digo que o poema não tem história, mas tem um pano de fundo aqui, tem uma cena por detrás desse poema. É uma voz que está diante de um quadro, de uma pintura, que não é uma pintura, digamos, figurativa. Vamos dizer que é uma pintura mais abstrata. Ele diz assim, o título do poema é Distração. Distraído, parente do anjo de Paul Klee, a mensagem cifrada, não entendi. Sentado, consultei arcanjos, serafins, querubins, mas o segredo da letra L continua guardado. Então, eu achei, é um fruidor diante de uma pintura que ele não entende. E aí sobra lá, eu mesmo aqui, talvez falte referência para falar desse quadro do Paul Klee, né? Mas tem um L que a voz do poema diz que é um segredo que está guardado, e ponto, acabou, né? Tem todo um mundo de referências à cabala, né, ao hermetismo, às artes divinatórias na poética do Prade, que eu acho maravilhoso. Isso também dá um sabor para a poesia dele, cria um ambiente de profundo deslizamento quando a gente está lendo, que a gente não sabe onde se agarrar, né, digamos assim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que terminar fruindo esse poema aceitando uma insuficiência, tanto da nossa parte, como leitores, quanto de uma insuficiência determinada que o poema busca. Os poemas do Péricles Prade não entregam tudo, então, em algum sentido, eles são insuficientes, eles são precários, mas isso é intencional, isso é buscado, isso é construído. Não é uma insuficiência e uma precariedade de poeta relapso, de poeta incompetente. Não é isso, né? Quando eu falo precário, é intencional, é buscado, né? É construído. Então, é isso. Obrigado, Ronald. Cristiano, antes de a gente então abrir para o público, para ver questões que possam surgir do público, eu te pergunto, no pós-fácil
do livro Sob a Faca Giratória, publicado em 2010, você afirma que os poemas do Péricles são, abre aspas, construídos por uma natureza do impalpável, da imagem inapreensível. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Como é esse negócio de a linguagem poética procurar dar conta daquilo que não se pode aprender, que não se pode tocar nem capturar? Explica para a gente, por favor. Quando a gente se debruça um pouco mais, né, num determinado autor, a gente vai percebendo algumas características, algumas erupções, algumas constâncias. E normalmente, todo autor, autora que tem uma obra um pouco mais extensa, a gente vai perceber que elementos aparecem aqui e acolá, né, há uma coerência, né? Sob a Faca Giratória é um livro do Péricles que sugere essa lâmina em movimento que ainda a princípio, porque ninguém vai segurar uma faca em movimento a princípio, né? A faca é a própria palavra, a gente poderia pensar nisso, né? Essa faca giratória, essa palavra em movimento, essa imagem em movimento, pode ser cinema, mas essa ideia da faca aparece no Cirano Andaluz, já no Péricles. No verso, no poema, aparece a ideia da faca, assim como os pássaros do livro do Tratado Poético aparecem em outros lugares. Sobre essa questão específica da fugacidade, digamos assim, da palavra, tem uma epígrafe, não do Péricles, mas no livro do Péricles, de outro poeta que conheci a partir da leitura do Péricles, é o Saint-John Perse, é um poeta francês também, e é interessante que quando a gente lê esses poetas, a gente começa, como o Ronald falou, um bando que vai se acercando, né? A partir das citações, das epígrafes. E essa epígrafe do Perse diz assim: a sombra de um grande pássaro me passa sobre a face. A sombra de um grande pássaro me passa sobre a face. Uma melopeia muito forte aí, mas essa imagem que perpassa e que não se prende, né? O Maurice Blanchot diz que a imagem é a primeira imagem, antes de tudo ela é imagem. E se ela é imagem, é algo que foge, que atesta algo que não está mais lá, né? Outras pessoas já falaram isso também, Barthes, né? Enfim. Mas quando a gente está lidando com a poesia, uma poética imagética, né? Como a do Péricles e como a Sem Plumas, de João Cabral, e tantos outros que a gente poderia bater papo aqui, a gente está lidando com uma poética que se constrói também sobre muitas imagens potentes, no sentido desse potens, né, dessa potência de aparecer, mas que, como já foi falado de diversas maneiras aqui, ela se nos escapa, porque está aí o princípio, uma das possibilidades da poesia, né? O Ronald falou isso aqui de alguma maneira também. Ela nos deixa intrigados, ela nos deixa ali tentando aprender, mas se nós abrirmos o livro novamente, ela vai se mostrar de um outro modo. E a palavra sempre é arbitrária, né? O signo arbitrário, como já foi dito por alguns autores importantes também, ela é subvertida pela linguagem poética, que tira essa arbitrariedade, que proporciona para o falante, para o escritor, para o leitor, ir para um lugar outro que não o sentido dicionarizado, né? A bula de remédio, a notícia do jornal. Então, por isso que, quando eu me refiro a essa palavra que é impalpável, que se nos escapa, é por isso, porque a linguagem poética é sempre algo que está num movimento, por mais que ela esteja impressa, né? Como os egípcios entendiam como a palavra morta, né? E aí o Péricles diz assim no poema Declaração desse livro sobre a faca giratória: sou a outra mancha na imagem, o avesso da fera, o espelho partido, o princípio, o fim. Sou o som da memória, aquele que provoca os animais no paraíso, sob a faca giratória. Então há sempre esse giro, é uma espiral, uma cornucópia, algo que vai sempre nos levar de novo ao início ou ao fim do poema, né? Qual o fim do poema? Essa pergunta também, né? Do enjambeman, enfim. Esse movimento, sempre movimento que a imagem e a imagem poética
provoca e nos convida ao baile. Muito obrigado, Cristiano. Agora tu me fez pensar, né, a questão da serpente, né? Em algumas das entrevistas o Péricles Prade remete ao mito de uma serpente, Ouroboros, que morde a própria cauda, né? Então a gente não sabe muito bem aonde que começa a serpente e aonde que a serpente termina, né? Então esse é o desafio também da poesia, dar conta disso, né? Ou seja, uma compreensão das coisas para além do começo, meio e fim, né? Vamos dizer. É o problema da origem, né? A origem não está no ponto inicial, mas é a partir de onde a gente olha para esse ponto, a ideia de um redemoinho, né? Não é uma questão de genealogia, né? É uma questão muito mais de anacronismo, digamos assim, né? Sim, sim. Bom, a gente tem alguns minutos ainda para aproveitar este momento e agora então eu gostaria... Essa conversa me deixou um pouco com as ideias que ecoam inclusive no corpo, me tirou um pouco o equilíbrio. Mas eu gostaria de saber então se a plateia, o público, gostaria de fazer alguma pergunta, de trazer alguma questão aqui para os nossos convidados. Aproveitar este momento para compreender um pouco mais da poesia do nosso homenageado, mas se for questões que eles tocaram e que necessitem algum esclarecimento ou qualquer outra questão, seria para mim, e eu acredito que para os três também, uma alegria poder estar ouvindo vocês. Eu só pediria, como a atividade, o evento está sendo gravado, que a pessoa pudesse falar ao microfone, de preferência, se pode se dirigir aqui ao lado, professor Fabrício. Professor Fabrício é um pesquisador da obra do Lindolf Bell. Eu constantemente o atendo na Casa do Poeta, onde a gente tem também o Centro de Memória, que guarda a documentação, e o professor Fabrício está então investigando lá. Então, professor Fabrício, a palavra é sua. Obrigado, Miguel. Denis, é inegável que existe uma relação que é de amizade, que é profissional, no sentido de contribuir para a produção, para a publicação, entre o Péricles e o Bell. Como a gente pode ver também, existe essa relação também na literatura que os dois produziram, já que tu teve a oportunidade de conviver e acompanhar os dois em vida, né? A gente pode falar de uma relação literária entre a obra dos dois? Essa é a minha pergunta. Obrigado, professor Fabrício. Sim, existe uma foto maravilhosa do Bell e do Péricles. Eles estão na casa da mãe do Bell, e ambos estão gravando em Super 8, que é o método antigo, né, de gravar. Estão gravando um filme, é uma ficção, em que, bem típico de um adolescente, é um filme de vampiros, em que o Bell interpreta o vampiro e o Péricles o vampirizado. É uma foto hilária. Péricles adorava essa foto, sempre muito bem humorado. Eu tenho uma cópia dessa imagem, vou inclusive repassar para a Casa do Poeta Lindolf Bell, para dizer que eles foram, Fabrício, no início da sua vida, os interlocutores principais, né? Ou seja, imaginem Timbó naquele momento, né? Lembrando que Lindolf nasceu em 38, Péricles em 42, portanto ali nos anos 60, final dos anos 50, é um mundo muito diferente do qual nós vivemos hoje, né? Havia muito menos acesso à informação. E eles tinham dois perfis muito diferentes. O Bell chegou a fazer escola de arte dramática em São Paulo, a EAD, era um exímio declamador de poemas. Nós vemos a imagem da declamação dele, né? Inúmeras vezes pude ver essa presença cênica. E o Péricles, desde jovem, também o perfil de um erudito,
o pesquisador, aquela pessoa confinada, né, às bibliotecas, aos livros. Ele, de fato, estudava muito, né, ocultismo, estão lá entre os livros que ele nos doou, alguns dessa área, era o interesse. Alguns livros dele podem ser lidos a partir dessa chave. Mas a sua pergunta é fascinante, porque qual é o ponto de contato entre ambos? Aparentemente nenhum. Nós temos um poeta mais de uma tradição dramática, dramática no sentido dramatúrgica, temos um poeta mais lírico, estou me referindo ao Bell, mais próximo à prosa. Para quem conhece o poema das Crianças Traídas, é um exemplo extraordinário, literalmente de um monólogo teatral, mais do que um poema, né? É um monólogo teatral. E o Péricles, ao contrário, como os meus queridos amigos aqui mencionaram, uma poesia concisa, uma poesia construída, com imagens complexas pela sua elisão, pela sua incompletude, né? Ao contrário do Bell, cujo significado era muito mais próximo. Pontos de contato, eu tenho exatamente me interessado, exatamente pelo que tens perguntado, procurando relacionar o modo como ambos trabalharam com o que a gente fala em linguagem técnica écfrase, como você representa, ou mímesis, né, como você representa alguns ambientes naturais. E aí a chave está nesses livros, Poemas Viajantes do Péricles, por um lado, e um belíssimo livro do Lindolf Bell chamado As Vivências Elementares, de 1980, em que, muito ao modo da poética do espaço do Bachelard, né, ele, Bell, escreve poemas assim: o portão, o quintal, o pomar, entende? Criando toda uma representação, uma mímese, né, uma écfrase de uma realidade que era dessa região aqui, né? Então aí nós temos um ponto de contato entre ambos. Poetas tão diferentes, pessoas tão diferentes, né? E, no entanto, amigos íntimos, prolongadamente, por muito tempo da vida. E aí, só para concluir, acho que me alonguei um pouco, eu ajudei o Péricles porque eu conhecia mais a obra do Bell, tinha sido curador da mostra iconográfica. O Péricles organizou em 2009, para a Editora Global, uma coleção coordenada pela Edla Van Steen. Ele coordenou o livro chamado Melhores Poemas de Lindolf Bell. Foi uma seleção do Péricles, né? E eu o ajudei porque, por um acaso do destino, ficou preservado no jornal A Notícia, no qual eu trabalhava no final dos anos 90 como editor, ficou preservado o único poema que se manteve de um livro que está perdido do Lindolf Bell, que é o Anima Mundi. Mas, por sorte, ele havia mandado para nós publicamos lá um poema chamado Odes Ibéricas, né? De novo, aí nós temos, queria chegar só nesse ponto, né? As Odes Ibéricas do Lindolf Bell, exatamente o mesmo lugar da ciranda andaluz, né? Que pela via do Péricles Prade passa pelo Federico Garcia Lorca e pela via do Lindolf Bell passa pelo Dom Quixote, pelo Cervantes, que era uma figura que o Bell admirava muito. Então você vê que na leitura de qualquer texto literário nós podemos estabelecer relações, né? Então a beleza, embora as relações de amizade entre ambos foram constantes durante a vida inteira, né? Diria que, mesmo não tendo pontos de contato, eu vejo por aí. Pretendo talvez estudar um pouco mais para que isso seja mais claro, né? Eu acho que, diria francamente, sem nenhum pudor, assim, sem nenhum, que serão certamente das maiores referências literárias de Santa Catarina, vindas do século XX, certamente, né? Pela potência do que ambos produziram. E eu fico absolutamente fascinado que tenham vindo aqui, né, de Timbó. E é impressionante isso. Obrigado, Denis. Obrigado, Fabrício, pela questão. Temos ainda alguns poucos minutos. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Sim. Selma, queres subir, por gentileza? Para filmagem. Sim. Mas se subir fica melhor para aparecer.
Boa noite. Boa noite. Se eu não falasse, provavelmente vai ser de uma forma muito tímida, mas se eu não falasse, eu ia sair daqui me sentindo omissa. E eu gostaria de, vou ousar em dizer, em nome de quem está aqui, agradecer esse presente tão especial, esse aprendizado que vocês trouxeram para nós leitores e para aqueles que são poucos leitores, um incentivo, uma referência para que a gente possa conhecer um pouco mais e ousar, sim, chegar aos poemas, aos escritos, enfim, a Péricles Prade. Mas 3 palavras me marcaram muito. Quando o Cristiano fala da tessitura e quando, ao mesmo tempo, ele diz assim, na pergunta que o Miguel fez, quando ele diz, joga para vocês como os professores vão trabalhar os poemas em sala de aula. Essa parte foi o que mais me instigou. E aí, quando o Cristiano faz a pergunta, e os professores querem trabalhar, então vem o desejo, precisa ter o desejo. E aí, de repente, Ronald diz assim, precisa quebrar o medo. E realmente precisa quebrar o medo. Nós, professores, ainda trazemos muito a formalidade, o ensinamento engessado, tão tradicional. E aí, Denis vem e fala da leveza, de quebrar paradigmas, quem sabe, e me complementem ou me consertem, se de repente, na minha pequena compreensão, eu construí, né, essa fala de vocês, nesse meu olhar singelo, mas que vai me fazer voltar para casa pensando. Então, gratidão, e eu acredito sim, Miguel, que vale muito a pena, e me deu vontade de voltar para a sala de aula e trabalhar poemas, aí a literatura e o material todo de Péricles Prade, de Lindolf Bell e de tantos outros escritores, inclusive vocês, que tanto têm para ensinar para nós da geração para trás e de quem dessa geração que está aqui e que ainda vai chegar de forma leve, construtiva, porque ensinar é isso, na minha simples compreensão. Obrigada, gratidão. Obrigado. Não, imagina. Obrigado, Selma. Bom, gente, eu acho que essas palavras da Selma dizem um pouco o que foi, né? A oportunidade. Em nome da Casa do Poeta, agradeço Cristiano Moreira, Ronald Augusto, Denis Radins. Em nome da Casa do Poeta Lindolf Bell, agradeço a Prefeitura de Timbó, agradeço a Fundação de Cultura e Turismo de Timbó e espero que outros momentos possam acontecer com esse teor de riquezas, né? E a cidade de Timbó merece, porque Denis lembrou 2, né, nomes da envergadura de Lindolf Bell e Péricles Prade, né, são daqui da nossa região, da região do Médio Vale. Então, agradeço o público, agradeço a presença e tenham todos uma boa noite. Aproveitem, desfrutem as atividades da programação da Feira do Livro de Timbó, que segue até domingo. Então, é isso, pessoal. Uma boa noite.